Porque, deixa eu falar para vocês, nós vamos tratar de um assunto aqui no curso, tem muita coisa séria para estudarmos nesse curso. Nós vamos tratar aqui de verdades tão profundas, verdades tão pesadas, que a teologia tradicional sequer toca. Se você quer realmente entender o que está por trás das escrituras, irmão, esse é o curso que vai transformar o seu entendimento teológico. Nós vamos falar aqui sobre os ETs, vamos falar sobre a desaparição de OVNIs. Estou falando para você, não falando de umas coisas doidas aqui. Umas coisas assim, que você, cara, que é isso? Então, para a gente partir aqui para engatar o final, quando Lúcifer foi lançado à Terra, com a terça parte dos anjos que ele liderava, tá? Não é os anjos, todos os anjos do céu, não. A ciência diz que houve uma chuva de meteoros. Por quê? Porque o corpo deles é vento e fogo, ou seja, energia atômica. Deu para pegar ou não? Ficou clara essa parte para vocês? Então, o ser humano é o primeiro ser criado em dois mundos, criado em mundos paralelos. Ok? E aí hoje, pastor, agora que Deus deu o governo da terra para os anjos, para os homens, os anjos caídos continuam pensando e tentando governar a terra, irmão. Lembra da aula que eu falei aqui que a preocupação do diabo não é contra a nossa salvação, mas é contra aqueles que vão governar com Cristo, vai governar essa terra? É isso aí. Porque a terra era dele, perdeu o lugar, agora ele quer lutar para que os salvos não governem. Então a luta do diabo é para que eu e você não governe, porque ele perdeu esse lugar. Então quando Daniel orou, pedindo uma resposta a Deus, Deus enviou o anjo Gabriel. E aí o anjo Gabriel ficou lá 21 dias lutando com o príncipe da Pérsia. E Gabriel, segundo a Bíblia, ele assiste diante de Deus. Então, entre ele sair e vir para a terra, presta atenção, entre ele sair, ele está do lado de Deus. Só que uma observação para vocês entenderem algo, Gabriel não vem à terra para fazer qualquer coisa não, irmão. Ah, irmão, Gabriel está aqui na igreja. Cuidado com esse tipo de informação. Ah, irmão, Miguel está aqui. Cuidado com esse tipo de informação. Muito cuidado, tá? Ah, manifestou Lúcifer aqui. Quem está aí? É Lúcifer. Mentira, irmão. Nenhum corpo humano suporta a manifestação de Lúcifer. Segundo, Gabriel, ele só sai de diante do trono. Ele assiste. Gabriel, ele assiste junto com Deus. Tudo que Deus assiste, Gabriel assiste. E ele só sai da presença de Deus para vir à terra quando vai trazer um recado muito importante que vai envolver o destino da humanidade. Fora isso, Gabriel não sai de lá. Aconteceu isso com Daniel, para entregar a revelação para Daniel. As profecias do fim estão em Daniel, que Gabriel revelou. Aconteceu que Gabriel saiu quando foi entregar profecias para Isabel, do nascimento de João Batista, que prepararia o caminho para Jesus. Aconteceu com Maria, que daria a luz a Jesus, tá bom? Então, Gabriel não sai diante do trono de Deus se não for para trazer um recado que envolva a humanidade, ok? Isso precisa ficar claro, tá bom? Miguel também não vem. Miguel, existem guerras e batalhas específicas para Miguel, tá? Não é o assunto de agora, vamos falar sobre isso no nosso modo, quando nós vamos tratar de angelologia, tá bom? Só para vocês entenderem. Mas entre Gabriel sair da presença de Deus e vir à terra, ele precisa passar pelas regiões celestes. O príncipe da Pérsia, ele resistiu Gabriel ali. E aí ele ficou por 21 dias lutando ali. Depois, Miguel vai lá, ajuda ele a passar. Ou seja, o Lúcifer, ele continua no mesmo lugar. E aí depois você vai entender, mas quando Deus joga ele para a terra, ele não pode ficar mais na terra. Porque agora Deus, nós já lemos o texto, agora Deus deu a terra para os homens. Então ele vai ter que sair da terra. Ele não pode ir para o céu, porque ele não pode entrar lá, porque os céus são os céus do Senhor. Se ele não pode ficar na terra, não pode ir para o céu, onde ele fica? No meio do caminho, no espaço sideral, entre a terra e o céu. Quando Gabriel sai de diante do Senhor para vir na terra, ele tem que passar por essas regiões. Esses caras estão ali ainda. Esses anjos caídos continuam no espaço sideral. Eles continuam ali. E agora, pastor, agora, no final dos tempos, nessa era final, eles vão cair de novo de lá. Tá? E aí, só para você não perder o raciocínio, a gente não fugir aqui, lá no capítulo 12, que a pastora leu, e a cauda dele levou após si a terça parte das estrelas do céu. Amém, amém? E aí lá no verso 7, nós vamos ler, Apocalipse 12, verso 7, vai falar da segunda queda dele. Lá no verso 7 ele cai de novo. Então, entre o verso 4 de Apocalipse 12 e entre o verso 7 de Apocalipse 12, ali o verso 7, 8 e 9, né?
existe um intervalo de tempo. Existe um intervalo de tempo. Então ele caiu primeiro, e aí, a partir do verso 7, vai trazer a narrativa da segunda queda dele, que vai cair de novo. E quem vai provocar essa queda? Os crentes vencedores que morreram em Cristo. Os que venceram. Os crentes vencedores. Então, os crentes mártires, no arrebatamento, na ressurreição, eles provocam essa queda com esses anjos caídos que estão ali. Aí Miguel vem para batalhar e joga Lúcifer para a terra de novo. Então, ele vai cair novamente, mas aí essa queda dele agora, ele não vai destruir a terra. Ele vai vir só para perseguir alguns crentes, tá? Conseguiu raciocinar isso, pessoal, para a gente voltar lá para Gênesis? Amém? Alguém pode dar um amém aí? Não sei se o pessoal conseguiu pegar. Se alguém conseguiu pegar, dá um glória aí. Aí qualquer coisa, pode mandar pergunta, gente. Pode abrir o microfone, pode, tá? Amém. Se o pessoal tá pegando, vamos voltar em Gênesis lá. Lá em Gênesis. Glória a Deus. Aí, a irmã Beatriz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Conseguindo pegar então, gente? Vamos lá em Gênesis? Vamos fechar o raciocínio de hoje? Vamos lá? Gênesis, verso de número 2. Gênesis 1, verso 2. Vamos ler o verso 1, 2 e 3. Gênesis, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Tá? Se alguém achar, pode ler para mim. Se alguém já achou, pode ligar o microfone e ler, por favor. Gênesis 1, verso 1, 2 e 3. Gente, é importante vocês marcar todos esses versículos. Vamos lá. Alguém achou aí? Pode ler. Gênesis 1, verso 1, 2 e 3. Vamos lá. Era Gênesis 1, versículo 1, 2 e 3. Isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja Luz. E houve luz. Nós já vamos voltar para Gênesis de novo, mas vamos lá em João. Evangelho de João, capítulo 1. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Aí quem achar, Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler aqui. E disse Deus: haja luz. Amém, amém? João, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. O pessoal tá aí? Glória. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Amém, amém? O no princípio, eu já falei para vocês, é um lugar. E esse lugar chama-se Jesus. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio é Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Olha o verso 3. Todas as coisas foram criadas, né? Foram feitas por ele. É isso, pastorzão? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O pastor colocou aí no chat. Obrigado, pastor. Coloca o verso 4 aí também, pastor, por favor. Olha o verso 4. Nele estava a vida. Olha o verso 4. Gente, presta atenção nisso aqui. João 1,4, isso. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Opa! O que diz Gênesis 1,3 lá? E disse Deus: haja luz. O que diz João 1,4? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Pastor, por que haja luz? Porque Deus vai colocar o homem na terra. Mas antes de Deus colocar o homem na terra, Deus precisa possibilitar a vida desses homens aqui. E a vida desses homens está na luz. Não, irmão, na luz do dia. Não é a luz do dia. Não. Essa luz é Cristo. O haja é Cristo, a luz também é Cristo. Porque não é a luz do dia, não é a luz do sol. Porque a luz do sol só vai aparecer no quarto dia da criação. No quarto dia da criação. E ele está dizendo: haja luz. Olha o verso 5. Coloca o 5 aí também, pastor. Faz favor. Eu quero mostrar algo para vocês. Anota isso aí, pessoal. Pega a caneta e anota. Surgir dúvida, vocês perguntam. Ó, João 1,5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olha isso aí. Ô, gente, não compreenderam, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Lembra de Gênesis 1? Verso de número 2, e a terra era sem forma e vazia, ou tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E havia trevas sobre a face do abismo. Olha o verso 5 aí.
Olha o verso 5 aí. Ó, e a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Trevas cobriam a face do abismo. Verso 5 de João 1. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Gente, como assim não a compreenderam? Trevas têm poder de compreensão aonde, gente? Você já entrou no seu quarto, e aí a luz estava apagada, você acendeu a luz, e aí a treva falou para você assim, o que você está acendendo essa luz aí? A escuridão do seu quarto já reclamou da luz acesa, irmão? É claro que não. Por quê? Porque se essas trevas, de João 1, verso 5... e as trevas não a compreenderam, se essas trevas têm poder de compreensão, de raciocínio, é óbvio que não está falando da escuridão, quando você apaga a luz. Essas trevas que não compreendem são espíritos, é as mesmas trevas de Gênesis 1, 2. E o Espírito de Deus pairava, né? Cadê aqui, ó? E a luz resplandece nas trevas e as... Gênesis 1, 2, cadê? Aqui. E as trevas cobriam a face do abismo. Que trevas são essas que cobriam a face do abismo? Essas trevas são espíritos. Que espíritos? Que caíram com Lúcifer. E por que são chamados de treva, pastor? É muito simples. Porque não pode existir anjos de trevas se primeiro ele não foi anjo de luz. Então esses anjos que agora são anjos de trevas são chamados de trevas porque antes eram anjos de luz. A palavra Lúcifer significa aquele que porta a luz. Todo anjo carrega essa conotação. Aquele que porta a luz. Então, agora que ele foi expulso do céu, ele perdeu a luz. Agora ele virou anjo de trevas. Então, agora que o Senhor, ele vai recriar essa terra, essas trevas não compreendem o que ele está fazendo. Está conseguindo entender? Aí o verso 5, o verso 5, e a luz resplandece nas trevas. Entende ou não? Em Gênesis 1, verso 3 diz, e disse Deus, haja luz. Mas não é a claridade, é a luz dos homens. Olha o versículo 6 de João, João 1, 6. Coloca aí, pastor, para o pessoal acompanhar. Eu leio, o pastor coloca no chat. Obrigado, pastor. E daí não é facilito. Ó, João 1, verso 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Verso de número 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Verso de número 8. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Verso 9, está falando de João, tá? João não era a luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia, que ilumina todo homem que vem ao mundo, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Eu vou falar de novo. Que ilumina todo homem que vem ao mundo. Você pode repetir isso aí onde você está assistindo essa aula? E disse Deus, haja luz. Não é a luz do dia. Que luz é essa? Essa luz é Cristo, que vem para possibilitar a vida na terra para a existência do homem. Sem a vida de Cristo na terra, isso desde o princípio, não teria possibilidade do homem conseguir viver nessa terra. Então ele possibilita o homem de ver. Essa luz é a luz dos homens. A luz dos homens é Cristo. Olha o verso 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Ou seja, a luz do haja luz é a luz que preparou o ambiente no mundo para o homem vir ao mundo. Alguém dá um glória aí, gente? Sem a luz do haja luz, não haveria possibilidade de haver homem sobre a terra. Mas não é a luz do dia. Essa luz é Cristo, essa luz é Jesus. Ele é a luz. Amém ou amém? Você sempre canta o louvor e não sabe o que está cantando, aí. Luz do mundo viestes aqui. Não é assim que você canta? Amém ou amém? Luz do mundo veio. Só que desde o Gênesis haja luz. Haja possibilidade do homem viver no mundo. Então, no momento que Deus diz, haja luz, há separação. As trevas agora precisam recuar. A treva não compreende. A treva não compreende. Haja luz. Então, a luz fica na terra. Porque agora vai haver homens sobre a terra. A luz que ilumina todo homem.
para o homem vir, precisa ter possibilidade de vida. E essa vida é o haja luz. Só que para essa luz se manifestar, toda treva precisa recuar. Amém ou amém? E aí essa treva recua para onde? Essa treva recua para o espaço sideral. Aí no final dos tempos, as trevas serão lançadas outra vez na terra. Só que agora não vai vir destruir, como eu falei. Ela vai vir para perseguir aqueles que têm essa luz aqui. Você tem Jesus? Então você tem essa luz. Se você não for arrebatado, você vai ficar. E essas trevas vão vir te perseguir. Mas aí nós vamos falar isso no nosso modo de escatologia, quando nós for comentar sobre o Apocalipse. Amém ou amém? Então, a ideia aqui, irmão, a pergunta é, eu estou te dando todo esse pano de fundo para a gente entender uma coisa. O que levou esse anjo, o Lúcifer, o Helel Ben Shahar, que é um anjo de luz, a ter esse comportamento e essas atitudes? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E aí, precisamos ler os textos, para a gente já partir para o encerramento. Isaías, capítulo 14, verso número 12. Vamos lá. Rapidão. Isaías 14, 12, 13 e 14. Vamos ler 3 versículos. Isaías, capítulo 14, verso 12, 13 e 14. Isaías 14, verso 12, 13 e 14. E aí agora é importante você estar com a sua Bíblia na mão para anotar algumas coisas que eu vou falar aqui. Amém ou amém? Anota aí. Isso, obrigado, pastorzão. Ó, vamos lá, eu vou ler no chat. Como caísse desde o céu, ó Lúcifer? Olha aí, ó. E você fala que não tem Lúcifer na Bíblia. Aí, o pastor acabou de colocar. Como caísse desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitava as nações. Agora, não era, anota assim na sua Bíblia, não eram as nações como temos hoje, porque não havia ser humano na terra, tá? Mas tudo que existia, tanto físico quanto espiritual, era organizado e agrupado. Lembra que eu falei das constelações? A ideia é essa, era agrupado, como em nações, né? Como temos hoje, tudo separado, organizado. Mas não são as nações de seres humanos como temos hoje, tá? Então, hoje, tudo funciona assim. Você vai ver os animais, eles se organizam, eles se agrupam, eles vivem em bandos. A ideia é essa organização. As constelações também, as estrelas também são constelações, tá? Consegue entender? Verso de número 13, ó. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Olha aí, aos lados do norte, verso 13. Aqui começa um problema, irmão. Vamos lá? Vamos anotar? Você percebeu algo aqui ou não? E tu dizes no teu coração, ele diz, eu subirei ao céu, não é nos céus, ao céu, singular. Por quê? Está falando de um céu específico, acima das estrelas de Deus. Vamos colocar o nome aqui, gente? Vamos lá. Anota aí na sua Bíblia, ou no seu caderno, mas a gente precisa nomear isso aqui. Vamos lá. Eu subirei ao céu. Que céu, pastor? Verso 13 aí, ó. Eu subirei ao céu. Coloca aí, terceiro céu. O céu de Eporânio. Terceiro céu. O céu de Eporânio. Existem três céus, né? Aurânio, Mesorânio e Eporânio. Esse aqui é o céu de Aurânio, tá? Aurânio. Perdão, né? Aurânio é o céu dos homens, certo? Não sei se alguém lembra disso, gente. O Eporânio é o céu de Deus, é isso mesmo. É o céu de Eporânio. Esse aqui é o céu de Eporânio, tá? Se alguém lembrar dessas... Não sei se o pessoal lembra, se alguém lembrar, puder colocar no chat aí, eu sei que é Aurânio, Mesorânio e Eporânio. Essa é a sequência, é isso mesmo. É Aurânio, é dos homens, Mesorânio, o espaço sideral onde habitam os demônios, o céu atmosférico, e o de Eporânio, né? Eporânio, é isso mesmo. Então é Aurânio, Mesorânio e Eporânio, tá? Essa é a sequência, gente. Aurânio, Mesorânio e Eporânio. Aurânio é o céu dos homens, o Mesorânio, o céu dos demônios, segundo céu, e Eporânio é o terceiro céu, onde habita Deus. Aurânio, o céu dos homens, ou céu das estrelas. Aurânio é o céu dos homens. Mesorânio é o céu... É isso mesmo, tá certo, pastor, isso mesmo. Isso aí. Mesorânio, isso mesmo. Aurânio é o céu das estrelas, ou o céu dos homens. Correto. O Mesorânio, as regiões celestes. Isso aí. Isso. E Eporânio é a morada de Deus. Isso aí, pastor. Isso aí mesmo, tá?
a morada de Deus ou o paraíso. Só que a gente tem que tomar cuidado com essa questão do paraíso, tá, pessoal? Porque o paraíso para onde vão os homens que morrem não é o paraíso de Deus, não é o paraíso do céu, tá? Existe alguns paraísos também, existe pelo menos 3 paraísos, nós precisamos falar disso em uma outra aula, tá? São 3 paraísos, precisamos falar dele depois, tá? Mas a ideia é essa, tá? Então ele quer subir lá, ficou fácil agora aí. Então o eporâneo, que é a morada de Deus, aí como o pastor colocou, tá bom? E aí o Lúcifer quer subir lá nesse céu. Então ele dizia no teu coração. Ele dizia aonde, gente? Você pode falar aí onde você está? No teu coração. Tu dizias no teu coração, ó Lúcifer. No coração. Você percebe que ele não falava com a boca? Ele falava com o coração? Tem muita gente, irmão, que fala mais com o coração do que com a boca. Ele falava no coração. Eu subirei ao eporâneo, acima das estrelas de Deus. Essas estrelas são anjos. Coloca aí, estrelas são anjos. Exaltarei o meu trono. Bate no peito e diga, ele disse que tem um trono. Ele acha que tem um trono. Ele dizia no teu coração, então ele fala com o coração e não com a boca. Eu subirei ao céu. Singular é o céu de eporâneo, o céu de Deus. Ele diz que vai exaltar um trono. Ele pensa que tem um trono, tá? Ele pensa que tem um trono. Então você está dizendo, eu vou subir, vou exaltar o meu trono. O que isso implica? Implica que ele pensa que tem existe um trono no céu, não vou falar mais para frente isso, existe um trono no céu que está vazio. São 26 tronos, tá, gente? São 26 tronos. 25 estão preenchidos. Um desses tronos continua vazio. Não vou falar disso em outras aulas futuras ainda nesse seminário. Continua vazio. Ele pensou que esse trono era dele. Ele pensa que esse trono é dele. Então ele diz, eu vou subir, vou pegar esse trono e vou exaltar. Esse trono é meu. Esse trono não está na terra. Esse trono está no céu. E ele acha que ele tem um trono no céu. Só que esse trono que está vazio no céu, por que passou 26 tronos? 24 tronos pertencem aos 24 anciãos. Um trono é do Deus Pai e um trono é do Filho. O trono do Filho continua vazio. E o diabo pensou que esse trono era dele. Lúcifer pensou que esse trono era dele. Ok ou não ok? Vamos acelerar aqui rapidão. Ainda no verso 13. E no monte da congregação, olha aí, ó, verso 13, o pastor colocou aí. No monte da congregação. O que é o monte da congregação? É onde Deus habita. Coloca assim, o monte da congregação é onde Deus habita. Deus só habita sobre os montes. Deus só habita sobre os montes. Deus só habita sobre os montes. Daí o costume dos crentes subir no monte, né, irmão? Morar no monte, pastor? Pode ir, irmão. Deus habita só sobre montes. Quando Deus marcou o encontro com Moisés, aonde? No monte. Quando Jesus ia orar, onde ele ia? No monte. Quando Jesus transfigurou aonde? No monte. Porque a morada de Deus é no monte. É muito raro Deus descer para falar com alguém no vale, irmão. Geralmente Deus fala no monte. Para ele descer no vale para falar com alguém, tem que ser em situações muito específicas, como foi no caso de Jacó. Mas normalmente, quem quer falar com Deus, sobe nos montes. É óbvio que isso não é literal, irmão, né? Subir na montanha literal ali, do morro ali, tá? Até porque se fosse isso, aqui em Campo Grande não tem monte, né? Não tem montanha, né? Então, a ideia é que você pode orar em qualquer lugar, tá? Uma hora dessa eu falo só sobre a questão do monte para vocês, tá? Isso aqui tem um significado muito grande por trás disso, mas que não vem ao caso agora, tá? A ideia é, ele diz, eu vou subir, vou exaltar o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Ele quer se assentar em um trono. Esse trono que ele quer se assentar não é dele. Olha o verso 13, o pastor colocou no chat aí, anote isso aí. Olha o final do verso. Ao lado do norte, ó, da banda dos lados do norte. Do lado do norte, porque o norte é sempre para cima. Sim ou não? Você pega o mapa do Brasil, você vai olhar, a parte do norte é para cima. Sempre o norte é para cima, porque Deus habita no norte. Deus sempre habita no norte. A parte da habitação de Deus é o norte. Por isso que quando Deus vai criar a terra, ele tem que se contrair. É aquele fenômeno que eu já falei sobre isso, que é o tzim tzum. É o processo de criação e emanação de Deus. É o tzim tzum. Ele se desenrola, feito uma cortina, e se contrai de novo. Tá? Ele, como uma cortina, ele se desenrola e enrola. Ele vai se contrair nas bandas do norte para que ele crie um espaço para que então ele comece a criar todas as coisas. Mas sem uma outra aula nós falamos mais sobre isso aí também, tá? Verso número 14. Subirei acima das nuvens, das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Preste atenção nessa palavra, semelhante ao Altíssimo. Irmão, ele não quer ser maior do que Deus. Ele quer ser semelhante, porque ele sabe que não dá para ser igual. Irmão, não dá.
Não dá. Ele não quer ser maior. Eu vou ser maior que Deus. Não. E serei igual, semelhante ao Altíssimo, porque ele sabe que ser maior não dá. Amém ou amém? Mas ele acredita que dá para ser igual. E aí, sendo igual, ele consegue tomar posição. Ele acredita nisso. Ele acredita nisso. Pastor, joga para mim aí Ezequiel 28, verso 11. Ezequiel 28, verso 11, 12, 13. Ezequiel 28. Ezequiel 28, vamos acelerar. Depois vocês lê esses textos, gente. Tá? Enquanto isso, eu vou ler aqui. Ezequiel, vamos lá. Quando o pastor joga aí, Ezequiel 28, versos 11. Ezequiel 28. Precisamos encerrar, gente. 11, 12, 13. 11, 12, 13. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio da sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden. Meu Deus do céu, gente, olha isso. Estivesses no Éden, estavas no Éden. Obrigado, pastor. Estivesses no Éden. Olha isso. Jardim de Deus. Importante isso aqui, gente. O Éden não é o jardim. O Éden é um lugar onde o jardim foi colocado. Então não é o jardim do Éden. A ideia aqui não. É o jardim no Éden. Porque Éden é a terra onde o jardim foi colocado. O que significa Éden, pastor? Terra de delícias. Terra fértil. Um jardim foi plantado em uma terra de delícias. Essa é a ideia, tá? Então Éden não é o nome do jardim. O nome do jardim é Jardim de Deus. Tá bom? É Jardim de Deus. Olha o verso 13. Estavas no Éden, Jardim de Deus. E um jardim foi colocado. O Jardim de Deus foi colocado no Éden. Ok? Amém ou não amém? Estavas no Éden. Deus plantou um jardim no Éden. Qual é o nome do jardim? Jardim de Deus. Aonde o jardim foi plantado? No Éden. O que é o Éden? Uma terra de delícias. Tá dando pra pegar, gente? Um jardim foi plantado no Éden. Se alguém tá pegando, dá um alô aí. Preciso encerrar. Preciso concluir aqui nesse texto. Amém ou não amém? Aleluias. Ele não morava no céu, irmão. Ele morava na terra. E aí, pastor? E aí ele diz que vai subir no céu. E aí eu preciso te mostrar isso. Eu acho que é Isaías 14, 20, ó. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra. Isaías 14, 20. Ele destruiu a terra dele. A terra era dele, ele destruiu ela. Como que ele destruiu ela? Na queda, irmão. Na queda. Destruístes a tua terra. Obrigado, pastor. Aí, ó. Com ele não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. Ele destruiu a terra dele. Agora, presta atenção para a gente encerrar. A briga dele com Jesus, lembra? Lá no deserto? É porque Jesus veio tomar a terra. Deus veio pegar a terra de volta. Ele destruiu a terra dele. Ele acabou com tudo, na queda. Então Deus tirou a terra dele e entregou para o homem, lembra? Lá de Gênesis 1, 26. E formou o Senhor Deus o homem, façamos o homem, né, a sua imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. É isso mesmo? Gênesis 1, 26, para a gente encerrar aqui. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você lembra o que Lúcifer queria? Subirei ao céu, acima das estrelas, colocarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não queria ser semelhante ao Altíssimo? O que Deus faz agora? Deus fez o homem à semelhança dele. Então, o Lúcifer diz, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, colocarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Só que ele não conseguiu. Gênesis 1, 26 diz que agora Deus vai fazer o homem à semelhança de Deus. Que é isso, pastor? Uma resposta para Lúcifer. Aí Deus vai dizer, governe sobre a terra. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Aí você vai continuar lendo aqui, ó, verso 28. E Deus o abençoou e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus deu o domínio da terra para o homem, o governo da terra para o homem. Obrigado, pastor. Deus deu o governo da terra para o homem. Deus tirou o governo da terra das mãos de Lúcifer e colocou o governo na mão do homem. Colocou o homem no jardim. Aleluia! E está dizendo, ei, Lúcifer, eu coloquei você para governar a terra, mas você perdeu isso, você destruiu a tua terra. Agora eu fiz um homem, a minha semelhança, a minha imagem, e estou dando a terra para o homem governar. Aí o que o diabo pensa? O que o Lúcifer pensa? Eu me rebelei contra Deus, e Deus tirou de mim o governo da terra. Amém? Aí o que ele faz?
Ele faz de tudo, ele se levanta, faz de tudo para poder fazer com que o homem faça a mesma coisa. E aí ele começa lá no Éden, ensina para o homem a rebeldia. Para quê? Para que o homem siga o mesmo caminho dele, para que Deus tire do homem o governo da terra. Então, o desejo do diabo é fazer com que o homem peque, para que Deus tire do homem também o governo. Então, ele ensina o homem a rebeldia, ele ensina o homem a não ouvir a voz de Deus, a não ouvir a palavra de Deus. Lembra? Foi assim que Deus disse? Vocês não podem comer da árvore? Não. Você pode comer. Amém ou amém? Então o diabo, ele vai usar a serpente ali para começar a manipular. O que ele fala? Se vocês comerem, vocês vão ser semelhante ao Altíssimo. Vocês serão como Deus. Não foi isso que ele falou lá no Éden? Porque esse é o desejo, irmão. Olha a luta. Serei semelhante ao Altíssimo. Não pode. Aí Deus vai lá e faz o homem a imagem. Deus já fez o homem a imagem dele. Aí o diabo vai e fala assim, come. Como que você vai ser igual a Deus? Mas Deus já tinha feito o homem igual a Deus. Entende ou não? Então o desejo do diabo o desejo de Lúcifer era, vou fazer o homem pecar, uma vez que o homem peca, ele perde o governo da terra como eu perdi. Tá entendendo? Só que, o que o Lúcifer não imaginava? O que ele não contava? O que não passava pela cabeça dele? Que o homem não foi criado como ele. Lembra do que eu falei? Tudo que tinha que era físico era 100% físico, tudo que era espiritual era 100% espiritual. O homem tinha uma parte física, ele era mortal, mas ao mesmo tempo é imortal porque ele tinha uma parte espiritual. O Lúcifer não contava com isso. O homem foi feito mortal para não morrer, falamos isso na outra aula. Então Deus fez o homem mortal, mas fez o homem para não morrer. Se der alguma coisa errada, é simples de consertar. Como que conserta se o homem pecar? O salário do pecado é a morte, é só matar, mas ele não pode morrer de verdade. Porque também ele é eterno, nós somos eternos. Não podemos morrer de verdade. Tá dando para entender, gente? O diabo quer que o homem peca para perder o direito do governo da terra, para a gente encerrar. Só que ele não imaginava que o homem era feito diferente dele. Uma vez que ele pecou, não pode ter redenção para ele. Mas o homem é feito diferente. O homem é feito da terra, mas também é feito do espírito. Como que paga a conta do pecado? Tem que morrer. É só morrer que paga a conta. Só que aí também, ele não pode ficar morto, porque o homem não foi feito para morrer, porque ele tem uma parte espírito, e o espírito não morre. Amém ou amém? Quando paga a dívida, volta a viver, ué. Eu falei disso. Então, aquilo que era a fraqueza do homem se tornou o maior triunfo dele, a mortalidade. A morte do homem é o maior triunfo do homem. Amém? Para resolver de vez, o homem precisa morrer fisicamente. E aí, como o homem é um pecador que sempre peca, vem alguém e morre a morte do homem. Nós já estamos mortos em Cristo. Cristo pagou o que devíamos. E aí quem crê em Cristo não morrerá, mas passou da morte para a vida. Amém? Deus tirou o governo de Lúcifer. Amém? E aí o homem peca. O homem peca. O homem cai. Aí passa o tempo. Cristo vem à terra e vence. Vence o diabo. Para que ele vence o diabo? Para tomar o livro de volta. Que livro é esse? O propósito do homem. A história da terra. Quando Jesus é batizado no Jordão, a primeira coisa que acontece é o Espírito Santo pegar Jesus e levar para o deserto. No meio dessas tentações, são as mesmas que aconteceu no Éden. Envolve 3 coisas. 3 partes, espiritual e corpo. E Jesus é tentado nas 3 partes. Ele é tentado na alma, no espírito e no corpo, assim como o homem foi no Éden. Jesus na tentação da alma, o que aconteceu? Soberba. É o poder. Satanás fala para ele, vamos subir no monte ali, e aí mostra todos os reinos da terra. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso aqui. Por quê? Porque a mim foi entregue. E eu dou a quem eu quiser. Olha o texto. Olha a Bíblia. Porque a mim foram entregue. Como que o homem entregou o governo da terra? Porque o diabo não tomou o governo. Foi entregue para ele. Como? Com a queda do homem. Quando o homem peca, ele pega esse governo da terra e entrega para o diabo. Mas de forma legítima? Não. Não é de forma legítima. Foi trapaça. O que Jesus responde? Para trás de mim, Satanás. Só a Deus prestarás culto. Só a ele adorarás. E vai começar o ministério público de Jesus. Deus vai começar a ensinar. Amém ou amém? E a gente vai finalizar aqui dizendo, chega um momento que Jesus vai dizer, né? Antes dele ir para a cruz. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. A vontade do Pai é feita. Lembra da oração do Pai Nosso? Quando ele diz lá, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui na terra como no céu. Por que a vontade na terra como no céu? Porque no céu a vontade de Deus já é feita. Mas aqui na terra, ela não era feita. A vontade de outro é feita. E aí Jesus precisa restaurar isso, tá? Ele precisa restaurar isso.
Então, quando você abre a sua casa para uma célula, quando você abre a sua casa para receber pessoas, quando você abre a sua casa para abençoar pessoas, você está dizendo assim, o reino de Deus está entrando aqui. O reino de Deus está entrando aqui na minha casa. Vamos avançar, porque o governo da terra pertence a nós agora. Deus tomou isso da mão de Satanás e deu para os homens. Amém ou amém? Nós somos a luz do mundo, porque nós temos a luz em nós. Então, para hoje, para a gente entender isso aqui, é isso. Ele perdeu esse governo e quer fazer o homem perder também. E aí, na próxima aula, nós vamos seguir com esse raciocínio, mas nós encerramos por aqui por hoje, tá? Nós vamos orar agora, mas o diabo, o Lúcifer, ele queria tomar o lugar de Deus, não conseguiu. Deus pegou esse governo da terra e deu para o homem. Ele treinou o homem para ser rebelde, para que o homem se distanciasse de Deus, tá? Uma vez que o homem vai se distanciando de Deus, o homem não consegue mais governar a terra. E há uma promessa de governo, não só nessa vida, mas na era vindoura. Só que agora em vida é possível a gente governar. É possível a gente governar. Amém? Então nesse momento eu quero orar com você. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem manda lá no grupo, tá? E aí nós vamos tirar todas as dúvidas lá, mas espero que tenha ficado claro essa parte, essa questão de Lúcifer, tá? Do corpo do anjo. Espero que isso tenha ficado claro para vocês, da queda dele, do corpo de combustão dele. Espero que isso tenha ficado claro, da destruição da terra, que essas partes tenham ficado claras para vocês, tá?